Olá meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Nossa aula vai ser o seguinte hoje. Vou gravar esse vídeo aqui para vocês e vou abrir uma videochamada com vocês, além do bate-papo, tá bom? Lá no portal Claretiano. Então vamos lá. A aula hoje, meninos, é na página 145, tá bom? Setor B. Essa aula hoje ela vem trabalhar sobre polígonos convexos, tá bom? Aí eu vou colocar na folhinha aqui. O que são os polígonos convexos? O polígono convexo ele é constituído e tem como elementos os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Então, por exemplo, isso aqui ó, é um lado. Esse cara aqui dentro é um ângulo interno. Esse aqui é um ângulo interno. Esse cara aqui ó, é um ângulo externo. Tem o polígono convexo e o polígono não convexo. O polígono é convexo quando você traçar qualquer semi-reta dentro desse polígono e ela estiver toda dentro dele. Então, por exemplo, professor, o que seria um polígono não convexo? Isso aqui, ó. Por quê, professor? Porque, por exemplo, se eu traçar um segmento de reta aqui, essa parte aqui, ó, da reta vai estar fora do polígono. Então, isso aqui é um polígono não convexo. Se eu traçar qualquer segmento de reta aqui, ó, essa reta vai estar toda dentro do polígono. Então, ele é um polígono convexo, tá bom? Isso aqui é um polígono não convexo. Quando que é um polígono não convexo? Quando eu traço um segmento de reta e essa reta em algum momento está fora desse polígono. Então, é importante saber dos elementos: ângulo interno, ângulo externo, eu tenho vértice, tá bom? Eu tenho lado do polígono. Todo polígono eu tenho as suas somas. A soma dos ângulos internos de um polígono desse aqui, eu posso fazer isso somando termo a termo, somar esse com esse, com esse, com esse, com esse. Eu sei que a soma dos internos de um triângulo, que é um polígono, é 180. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360. Mas depois do quadrado, de um quadrilátero, a gente não sabe qual é essa soma. E a gente consegue descobrir através disso aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um polígono é dado por SI igual a n-2 vezes 180. E se eu quiser descobrir um ângulo interno só, o que eu faço? Eu faço n-2 vezes 180 dividido pela quantidade de lados, que é n, tá bom? Então, se eu quero descobrir a soma, eu faço essa propriedade. Se eu quiser descobrir só um ângulozinho desse aqui, eu divido pelo número de lados, tá bom? Que é esse n é o número de lados. Esse n aqui também é o número de lados, tá? N é o número de lados. Essa fórmula aqui não tem, tá? No livro de vocês. Anotem. A terceira questão, a terceira explicação, o terceiro assunto, fala sobre a soma dos ângulos externos. Eu tenho um ângulo interno, que eu expliquei para vocês como calcular esse ângulo interno através dessa propriedade, tá bom? E eu tenho um ângulo externo. O ângulo externo não tem essa propriedade para vocês, tá? Mas vocês podem notar, a soma dos ângulos externos é 360, de qualquer polígono. Pode ser um polígono com 8 lados, com 10 lados, a soma dele sempre vai ser igual a 360. E se eu quiser descobrir um ângulo só, não tem essa fórmula aí, anotem. É só você fazer 360 dividido para o número de lados. E o que é um polígono regular? Polígono regular é quando ele é equilátero e equiângulo. O que significa isso? Todos os lados são iguais, todos têm a mesma distância, tá bom? Então esses são os assuntos que essa aula vem trazer para vocês. Lembrando que essa fórmula aqui não tem, vocês podem anotar, e essa fórmula aí não tem, mas é importante saber, tá? Primeiro agora, iremos resolver os em classe. Fala assim, calcule a soma dos ângulos internos de um pentágono. Vocês sabem e vocês precisam ter essa base que um pentágono é aquilo que tem 5 lados, concorda comigo? Então, se ele pede a soma dos ângulos internos, o que eu vou fazer? Utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos, está aqui, ó, que é SI. A soma dos ângulos internos é n-2 vezes 180.
No lugar de n, que é o número de lado, eu coloco 5. 5 menos 2 é o quê? 3. 3 vezes 180 dá 540. Então, do triângulo, eu tenho 180. Do quadrilátero, que tem 4 lados, eu tenho 360. Do pentágono, que tem 5 lados, eu tenho o quê? 540. Qual é a relação? Quanto maior o número de lados, maior vai ser a soma dos ângulos internos, tá bom? Questão 2. O polígono convexo, cujo a soma dos ângulos internos é 1260. É um hexágono, que essa soma dá 1260, é um heptágono, octágono, eneágono, um decágono? Não sei, vão descobrir. Ele falou que a soma é 1200. Eu sei que para calcular a soma dos ângulos internos, eu faço n menos 2 vezes 180. Bem, se eu tenho SI, no lugar de SI eu coloco o quê? 1260. Desculpa, 1260, tá? Se eu tenho SI, eu vou colocar no lugar de SI 1260. N eu quero descobrir. Ele falou aqui, ó. Ele falou o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é 1280. Ele quer saber o número dos lados. Então eu vou descobrir esse N, gente. Então, agora vamos passar para cá. Aí 1260 é igual 180N menos 360. Professor, o que você fez? Fiz a propriedade distributiva, ó. Fiz essa propriedade distributiva, gerou isso aqui, tá bom? Aí eu pego esse 360 que está negativo, passo positivo. Somando esses dois dá 1620. Corta 0 com 0, sobra 162 dividido por 18. Então quer dizer que tem 9 lados. Um polígono de 9 lados tem soma dos ângulos internos igual a 1260. Que polígono é esse? Eneágono, tá bom? Ele tem 9 lados. Beleza, meninos? Tá, virando aqui a última questão, aula curta, tá? Para vocês. Fala assim, FUVEST, ela é adaptada. Observe a gravura. Então eu tenho uma gravura aqui, e bem aqui eu tenho aonde as abelhinhas colocam o mel. E essa colmeia é formado por hexágono, tem 6 lados se você contar, tá bom? Aí ele fala assim, pentágonos regulares congruentes podem substituir os hexágonos na gravura aqui em cima. Aí ele colocou um pentágono aqui. Eu desenhei aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um pentágono, que tem 5 lados cada figura dessa. E aqui eu tenho um hexágono, que tem 6 lados cada figura dessa. Você pode reparar que os bloquetes de rua é um hexágono, porque eles se encaixam perfeitamente. Tá vendo aqui, ó? 3 encaixa de forma perfeita. Já se perguntaram por que se encaixa de forma perfeita aqui, gente? Ó, o pentágono não se encaixa de forma perfeita. Vamos tentar descobrir por quê. O pentágono, a soma dos ângulos internos dele, pentágono tem 5 lados, bora lá. No lugar de n eu coloquei 5, eu já tinha feito isso antes. 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180 é 540. A soma dos ângulos internos de um pentágono é o quê? 540, concorda comigo? Se eu pegar 540 e dividir por 5, eu vou saber quanto que é um ângulozinho desse aqui. Lembra da fórmula que eu falei antes? Quando eu quero saber um ângulo só, eu pego a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade de lados, que no caso é 5. Um ângulozinho desse aqui é 108 graus, porque 540 dividido por 5, porque é um pentágono, dá 108 graus. Diz bem, aqui dá 108, aqui dá 108, aqui dá 108. Se você multiplicar 108 vezes 3, se você multiplicar 108 vezes 3, eu acho que agora vai aparecer para vocês o que eu estava falando, dá 540. Se eu dividir 540 por 5, que é o número de lados, vai dar 108. Se eu pegar aqui 108, porque tem 3 ângulos internos, e multiplicar por 3, isso vai dar 324. Só que vocês sabem que isso aqui, se eu fizer uma volta completa, tem que dar o quê? 360 graus. Uma volta completa na circunferência é 360 graus. Só que no hexágono eu tenho o quê? 324. Agora vamos tentar aqui no hexágono. Vou ver por que fica tão perfeito assim e se encaixa. Porque no hexágono fica perfeito, no pentágono fica faltando aqui um ângulo e não se encaixa de forma correta. Hexágono.
Beleza, SU é igual a n menos 2 vezes 180. No lugar de n eu coloco 6. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 780 é 720. Então, ó, no triângulo tem 180, no quadrado tem 360, no pentágono tem 540, no hexágono a soma dos ângulos internos é 720. Dividido por 6, cada ângulo tem 120. Ó. Aqui tem 120, aqui tem 120, aqui tem 120. Se eu somar aqui 120 com 120 com 120, ou multiplicar 120 vezes 3, dá o que? 360 graus. Então o hexágono ele é perfeito para fazer calçamento de rua, porque os bloquetes vão se encaixar de forma correta, perfeita, e o pentágono não se encaixa de forma perfeita, não dá 360 graus. Então, gente, é o seguinte, a resposta dessa questão aqui é não, não pode ser substituído. Para vocês, para casa, a aula de hoje vai ficar a tarefa mínima dessa aula, eu vou olhar e vou acompanhar no plural, além de passar exercício passar visto nesse livro aqui quando voltar às aulas, tá? Estou lá online para tirar qualquer dúvida de vocês pelo vídeo chamada, tá bom? Um abraço.